nós alunos do terceiro ano da Escola de Referência em Ensino Médio Teresa Torres, vamos apresentar uma breve aula sobre os governos de Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros chegou à presidência do Brasil com uma carreira política já de sucesso. Havia sido prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado e também vereador de algumas cidades. Ele conquistou a maioria do seu público eleitorado com o símbolo de uma vassoura, pois prometia varrer a corrupção do governo. Por isso, pelos analistas políticos, Jânio Quadros era considerado um político exibicionista. Uma palavra que pode definir o seu governo é excentricidade, pois ele buscou ter atitudes excêntricas durante o seu governo, como, por exemplo, proibir o uso de biquínis em desfiles de moda, proibir também brigas de galo e proibir o uso de lança-perfumes nos dias de carnaval. Jânio também, durante o seu governo, apresentou atitudes contraditórias ao que dizia. Ele queria que o Brasil, ele era totalmente contrário ao comunismo, mas ao mesmo tempo buscou reatar alianças tanto com a União Soviética quanto com a China comunista. Mais uma atitude contraditória foi que Jânio queria manter relações com as grandes potências mundiais para que o Brasil fosse aberto ao capital estrangeiro. Mas, como em contradição a isso, ele elaborou uma política de economia que mantinha o Brasil livre das pressões de tais potências mundiais. Diante dessas atitudes, a UDN, União Democrática Nacional, os grandes empresários e a imprensa passaram a ser contra o governo de Jânio e contra suas atitudes. Tanto que o jornalista Carlos Lacerda afirmou que Jânio tinha aberto as portas do Brasil para o comunismo estrangeiro. Sem o apoio dessa massa populacional, da imprensa, dos grandes empresários e da UDN, o governo de Jânio foi abalado. Em 25 de agosto de 1961, ele renunciou ao cargo. Diante de tal renúncia, Jânio Quadros deixou uma carta que justificava a sua renúncia. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou me infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício de minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Jânio voltou à vida política somente no ano de 1985, quando se reelegeu prefeito da cidade de São Paulo. A renúncia de Jânio Quadros ia de encontro com os interesses udenistas e dos demais partidos de oposição. De acordo com a lei, na ausência do presidente, quem tomaria posse era o vice-eleito. Mas isso não era possível porque João Goulart estava numa visita oficial à China comunista. Então a presidência da República foi entregue nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Dois grupos se formaram com ideias e opiniões diferentes em relação ao assunto. Um grupo era o grupo contrário e afirmava que João Goulart era um simpatizante comunista. As pessoas que apoiavam esse grupo eram comandantes do exército, políticos udenistas e grandes empresários, tanto nacionais quanto estrangeiros. O outro era conhecido como Frente Legalista. As pessoas que apoiavam esse grupo eram líderes sindicalistas,
profissionais liberais e pequenos empresários. Esse grupo afirmava que a lei deveria ser cumprida e que o vice deveria tomar posse. A Frente Legalista era nascida no Rio Grande do Sul, comandada por Leonel Brizola, cunhado de Jango, e apoiada pelo comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Com isso, as opiniões estavam se tornando quase uma guerra civil. Então, foi proposta uma solução política, em que o vice deveria dividir o poder com um primeiro-ministro. O sistema então chamado de parlamentarismo. Assim, João Goulart assumiria a presidência, sendo vigiado pelo Congresso Nacional. No dia 7 de setembro de 1961, ele assumiu a presidência e dividiu o poder com o então primeiro-ministro Tancredo Neves. Mas existia uma emenda em que dizia que a população também deveria concordar com o sistema adotado. No dia 6 de janeiro de 1963, houve um plebiscito para decidir se realmente continuaria o sistema adotado. 12 milhões de pessoas foram votar e, dentre elas, 10 milhões, cerca de 82% da população, decidiu que o presidencialismo deveria ser adotado e não o parlamentarismo. Logo após a batalha pela posse de Jango, quando Jânio ele saiu do poder, Jango Goulart ele queria obter a presidência, mas as pessoas ele tinha assim era muito familiarizado com as pessoas, pois na época os trabalhadores rurais, as pessoas pobres, pessoas que necessitavam, estavam apoiando muito ele. Mas, como é de se esperar, a elite não era muito a favor, pois ia desfavorecer seus objetivos. E desta forma, foi resolvido, em voto popular, escolher o parlamentarismo ou o presidencialismo. 12 milhões de pessoas na época votaram para que Jango, ou João Goulart, ele conseguisse ser eleito e assim manter o país em crescente ordem e fazer com que a nação prosperasse cada vez mais. Desta forma, ele teve algumas formas, assim, podemos dizer, complicações no seu governo, pois ele encontrava um país um pouco necessitado com algumas carências. Mas o primeiro plano que ele fez foi socioeconômico, que como o próprio nome já diz, para salvar as duas situações, tanto social como econômica, que foi o plano trienal do desenvolvimento econômico e social. Esse plano envolvia metas muito parecidas com a que temos hoje e as que já foram cumpridas em alguns governos, que era de reduzir a dívida externa brasileira, que hoje o Brasil não deve nenhum dinheiro a ninguém, apenas as pessoas devem ao Brasil, pelo contrário, de diminuir a inflação de grandes custos de mercadoria e também de acabar um pouco com as refinas de petróleo que as pessoas particulares, as refinas particulares, estavam um pouco monopolizando esse negócio tão lucrativo para a nação. E desta forma, a mais importante de todas era a boa distribuição de riquezas, fazendo com que as pessoas assim conseguissem melhorar sua vida e manter seus projetos individuais em constante crescimento. Dessa forma, Jango ele se tornou um político onde as pessoas mais necessitadas e precisadas viam ele com bons olhos. A inflação e o custo de vida não paravam de subir. Enquanto o preço das exportações só aumentava, os lucros com as importações só diminuíam. As empresas se desenvolviam num ritmo cada vez menor. Grandes empresários nacionais e estrangeiros investiam cada vez menos no meio de produção. Os setores da sociedade brasileira que mais causaram mobilizações sociais no governo de Jango foram os estudantes, ligados à UNE, a União Nacional de Estudantes, e à JUC, a Juventude Universitária Católica, os operários, ligados à CGT, a Central Geral de Trabalhadores, e os camponeses, ligados às ligas camponesas, que se difundiam principalmente no Nordeste e eram liderados pelo advogado socialista Francisco Julião. Francisco Julião
buscava uma sociedade brasileira mais justa e igualitária e dizia em seu discurso que os nordestinos viviam num regime de servidão, de onde só emergiam para ir para o mucambo, o prostíbulo, a favela, a maloca, o hospital e, por fim, o cemitério. Já não conheciam o berçário, a creche, a escola, a saúde, a cultura, a paz e nem a vida. Nesse cenário de, como eu diria assim, governo, surgiram em oposição a esses movimentos sociais dois grupos: o IBAD, o Instituto Brasileiro da Ação Democrática, e o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Eles eram financiados por grandes empresários brasileiros e por empresários e pelo governo dos Estados Unidos. Milhões de dólares foram gastos em propagandas contra o governo e os candidatos ganhavam dinheiro para fazer suas campanhas e, quando eleitos, eram subornados a fazer campanhas contra o governo de Jango. Agora eu vou falar sobre as reformas sociais em campo. A situação era extremamente desfavorável aos trabalhadores rurais. As terras arrendadas aos camponeses sofriam constante aumento e esses trabalhadores eram obrigados a trabalhar pelo menos uma vez na semana nessas terras, num costume conhecido como cambão. Diante dessa situação, o advogado e político pernambucano Francisco Julião criou as Ligas Camponesas, que eram para dar os devidos direitos que os trabalhadores mereciam. Bom, agora eu vou falar sobre as reformas de base. No dia 13 de março de 1964, João Goulart, falando a mais de 300 mil pessoas no comício em frente à Central do Brasil, uma área de grande influência populacional no Rio de Janeiro, expôs as dificuldades do seu governo e as necessidades de criar um conjunto de reformas de base. A primeira foi a reforma agrária, que era para dar acesso às terras a milhões de trabalhadores que desejavam cultivar aquelas terras. A segunda foi a reforma educacional, para criar várias escolas e matricular todas as crianças e combater o analfabetismo. A terceira foi a reforma eleitoral, dar o direito de votar aos analfabetos. A quarta foi a reforma tributária, que era para dividir igualmente os direitos entre pobres e ricos e trabalhadores e empregados. A quinta foi a reforma urbana, que era para quem tivesse mais de uma casa teria que vender as outras casas a preços baixíssimos para o governo. Além disso, Jango, como era conhecido João Goulart, recorreu à lei da remessa de lucros, que era para limitar o envio de dólares das empresas multinacionais para o exterior. Esses dólares deveriam ser reinvestidos no Brasil. As críticas ao governo de Jango tinham origem também nas dificuldades que atingiam a economia brasileira. A inflação anual, por exemplo, cresceu de 26,3% em 1960 para 78,4% em 1963. O crescimento do PIB, que tinha sido de 5,3% em 1962, caiu para 1,5% em 1963. Ciente que as reformas de base não seriam aprovadas no Congresso Nacional, Jango resolveu instituí-las por meio de decretos. Esses decretos foram assinados em grandes comícios. Os dois primeiros foram assinados em 13 de março de 1964. Transferiram à Petrobras as refinarias que ainda eram privadas e definiram as áreas sujeitas à desapropriação para fins de reforma agrária. A resposta dos setores de direita foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi uma manifestação que ocorreu em São Paulo e mobilizou milhares de pessoas que eram a favor da deposição de Jango. A radicalização da esquerda e da direita era cada dia maior. No meio urbano, cresceu o número de greves. Os estudantes se mobilizavam defendendo uma aliança estudantil com os camponeses e operários. O ato do governo de anistiar os marinheiros que se revoltaram contra seus superiores foi considerado gravíssimo pelos oficiais. A reação conservadora foi rápida. Em 31 de março de 1964, tropas partiram de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente. No Rio, Jango não aceitou o golpe e foi para Brasília tentar articular a resistência, mas Carlos Lacerda e os militares já eram os donos da situação. Os militares assumiram o poder e instituíram um regime autoritário.